Ei pessoal, tudo bem? Mas é muito bom você estar com a gente de novo. Nesse curso agora, nós vamos estar falando sobre coaching educacional. Vai dar uma abertura, você vai ver várias pessoas que a gente convidou, você vai ver vários, são coautores desse curso e é um bate-papo. Como nós fizemos os outros cursos que você também está convidado a fazer, a ideia é que você venha para cá, sente aqui na mesa com a gente. Tá bom? Tendo dúvidas, você querendo se aprofundar em algum assunto, no final você pode mandar as suas dúvidas, suas sugestões, a nossa equipe está para te ouvir, está querendo saber qual é a demanda, a gente está querendo chegar perto de você, ok? Então assim, hoje você vai estar vendo uma série de situações, eu tenho 2 presentes para você no decorrer do curso, temos vários blocos. E a ideia, como eu já falei, é ver como coach, inteligência emocional, programação neurolinguística podem ser aplicadas na área de educação. Ok? Como eu te disse, mas muito obrigado por você estar conosco. Eu fico muito feliz em saber que você está nos acompanhando. E aí, agora, eu queria que você conhecesse um pouco do pessoal que vai estar com a gente. Nesse primeiro bloco agora, tem 2 profissionais. Só que eu não vou falar nada delas agora não, eu quero que elas se apresentem. Então, focando agora para as profissionais, começando pela Carol. Carol, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Carol? Olá, gente. Meu nome é Carol Valandro, eu sou arquiteta e urbanista, também sou professora universitária, já estou há algum tempo como coach atuando na área e sou uma pessoa sempre em busca de novas oportunidades, de crescimento também no mercado de trabalho, uma pessoa que gosta de conhecimento. Ok. Flávia, quem é a Flávia? Fala um pouquinho de você. Olá, tudo bom? Eu sou Flávia Teles, sou formada em pedagogia, leciono Fundamental 1 e 2 e ensino médio. Eu tenho uma ampla especialidade nisso, sou apaixonada por adolescentes. E nessa questão da inteligência emocional, como lidar com os conflitos dentro de sala de aula, tenho uma verdadeira paixão por isso. Tenho essa experiência no coach, porque o coach foi muito importante para mim, na questão da minha docência como professora em sala de aula, e amo a área da educação, sou completamente viciada nesse setor. Ok. Eu vou partir agora, nessa base de perguntas, eu vou partir para a parte de experiência. Então a minha pergunta vai ser bem direta, que ela é o seguinte: qual é a experiência que vocês tiveram? O que aconteceu? Por que vocês foram fazer coach com inteligência emocional? Como é que foi isso? Por que vocês foram para lá? Qual a experiência que vocês tiveram? O que isso mudou em vocês? O que teve de autoconhecimento, autotransformação? Ou seja, agora é com vocês. Vai lá. Carol, qual foi a sua experiência com coach? A minha experiência com coach, Marcos, foi uma experiência interessante, uma experiência de transformações, né? O coach mudou minha vida em alguns sentidos, né? Eu sempre fui uma pessoa que buscou o autoconhecimento, né? Mas tive alguns problemas na saída da faculdade, na minha formação, não consegui alcançar uma vaga no mercado de trabalho, aquela vaga sonhada, né? Aquela vaga que a gente sempre espera conseguir, né? Quando a gente sai com aquele sonho da faculdade, né? E aí trabalhei, fiquei no mercado 2 anos, mas ainda não era o que eu queria atingir. Aí fui fazer um mestrado, buscando capacitação, né, buscando outros horizontes, fiz o mestrado. Essa área da educação sempre me interessou, né, sempre fui pesquisadora dentro da faculdade, sempre tive interesse nessa área da pesquisa. Então fui fazer um mestrado. E, para minha surpresa, mais uma vez, depois do mestrado, eu ainda também não tinha conseguido alcançar a tão sonhada vaga. Eu sei que esse pode ser o problema de muitas pessoas, né? E eu digo para vocês que o coach e as ferramentas que o coach tem para oferecer, elas são realmente transformadoras. Na minha vida, por exemplo,
depois de passar por esse período, né, de buscas, depois do mestrado, de tentativas, algumas tentativas frustradas, né, no alcance dessa tão sonhada vaga, o coach me ajudou a enxergar o que é que estava acontecendo emocionalmente na minha vida, emocionalmente e também a buscar o foco que eu realmente queria, como buscar esse foco, né? As metodologias, as ferramentas de coach me ajudaram a enxergar atalhos para buscar essa tão sonhada vaga. E interessante que isso aconteceu no meio do processo de coach. A tão sonhada vaga, como professora universitária, né, veio durante esse processo de autoconhecimento que o coach promoveu. Deixa eu só fazer uma recapitulação e até entender, assim, eu conheço um pouco da história, e aí eu queria deixar algumas coisas assim claras até para quem está assistindo. Você já tinha sua graduação, já tinha feito mestrado, e você tem experiência de apresentação. Seu currículo acadêmico para ser professora era um currículo que estava dentro daquilo, até assim, além daquilo que o mercado até exigia, porque você tem experiências até fora, né? Sim. Você tem experiências fora. Como é que é isso daí? Me fala um pouquinho. Você já foi apresentar trabalhos fora do Brasil? Sim, durante a minha graduação, né, estudando na Universidade Federal do Espírito Santo, eu tive oportunidades como pesquisadora de iniciação científica. E nessas oportunidades, durante esse período, eu tive a oportunidade fora do Brasil para apresentar alguns trabalhos, algumas palestras relacionadas com essas pesquisas acadêmicas. Eu também fui, por exemplo, premiada com o primeiro lugar no Prêmio IAB de Arquitetura Capixaba, na categoria estudantil. Então eu tive assim várias oportunidades durante a graduação que me fizeram sair da graduação com um currículo bem interessante, né? Um currículo premiado, que não é o que, né, o que todas as pessoas têm. Só que isso ainda não foi suficiente. Então muitas vezes as pessoas correm atrás de várias coisas, mas elas não sabem ter foco, elas ainda não conseguiram estabelecer uma meta de vida, né? E era isso que estava faltando, uma organização. Meu currículo estava bom, eu tinha um leque de possibilidades de atuação bom, mas ainda não tinha acertado no meu sonho, né? Ainda não tinha organizado as minhas metas. Você então apresentou trabalhos, foi aonde que você apresentou os trabalhos? Foram 2 países, não é isso? Sim, eu tenho um trabalho publicado em Portugal e um trabalho em Cuba. Foram 2 oportunidades durante esse período de graduação. Então, ou seja, seu currículo estava perfeito para entrar. Na realidade, o que eu precisava fazer era uma mudança estrutural, era uma mudança dentro de você na parte emocional. Exatamente. E eu lembro que a gente começou a fazer até alguns workshops, né, aqui dentro, e você me ajudou pra caramba na montagem dos workshops, a gente está fazendo as coisas, e eu lembro que no meio do período que você estava produzindo, e aí você veio, eu lembro quando você veio todo feliz, não, ó, saiu, aconteceu, e me diz uma coisa, como que foi essa mudança, quando você viu que você, tipo assim, deu certo, funcionou, era mesmo meu emocional, você trabalhou quem você era, como é que você se sente quando você alcançou, quando você foi lá, no primeiro dia de aula, que você foi dar aula, como é que foi chegar lá em Colatina para dar aula? Eu acho que principalmente, Marcos, a questão do autoconhecimento e do empoderamento, né? De conhecer aquilo que a gente realmente é, aquilo que a gente realmente tem o potencial para desenvolver, né? Então, a atividade como professora, né, universitária, ela exige um pouco de postura, de liderança, né? Um perfil de alguém que vai ter condições de passar conhecimento para outras pessoas. Então, todo esse conhecimento acumulado, ele não é suficiente se você não sabe passar, se você não tem condições de distribuir, de disseminar esse conhecimento que você agrega, né? E o coach me ajudou muito nessa organização interior, né? No estabelecimento dessa postura profissional, né? De uma pessoa que vai estar à frente de outros, que vai liderar uma sala de aula, né? Isso o coach trouxe para mim uma base, uma estrutura, uma organização interior, né? E uma tranquilidade, uma estabilidade
de poder acompanhar uma sala de aula, gerir uma sala de aula de uma forma tranquila e de uma forma profissional, né? Que era aquilo que estava faltando na minha vida. Show, show. Beleza. Então, vou voltar para te fazer outras perguntas daqui a pouco, tá? E aí eu vou olhar para a Flávia agora e pedir para a Flávia mostrar, porque eu percebi o seguinte, na sua fala e na vivência, né? Flávia agora vai falar a parte dela, parece as pessoas elas querem competir com o outro, e quando a gente começa a ter essa parte do coach, a gente percebe que a gente tem que olhar, competir com você, para você ser melhor e não você competir com o outro. Quando você está competindo com você mesmo, na ideia de se autoconhecer e se autotransformar, você tem uma mudança por completo, né? Exatamente. E aí eu acho que a gente encontra o nosso espaço ali. Flávia, como é que foi? Como é que foi a sua experiência com coach e inteligência emocional? Como é que foi isso? Bom, eu procurei o coach para melhorar a minha didática, porque educação atualmente é um grande desafio. O professor ele tem o desafio de promover o interesse do aluno nos conteúdos que estão sendo abordados, e você também tem um pouco do desânimo, do desgaste emocional do professor em entrar dentro de uma sala de aula e ter que lidar com essas diferenças que existem, alunos que estão interessados, alunos que não estão interessados, como é que eu vou alcançar o meu aluno para que ele entenda que aquele conteúdo é necessário para o desenvolvimento acadêmico, emocional, profissional, social dele. E aconteciam algumas coisas que me incomodavam muito. Por exemplo, eu tenho um filho com necessidades especiais e a estrutura educacional ela sempre me incomodou bastante. Então, a metodologia que eu acabei criando para que o Rodrigo ele conseguisse alcançar o ensino, e eu abro um grande parêntese, o ensino ele tem que, como eu vou dizer, ele tem que ter um sentido, ele tem que fazer sentido para o aluno, tá? Por que eu estou aprendendo? O que isso vai agregar? Qual é o valor que isso vai agregar? Isso me incomodava muito. E dava uma sensação assim, que eu acho que isso é uma realidade de todo professor, de incompetência. Você entra na sala de aula, você planeja uma aula maravilhosa e você olha para os seus alunos e parece que você está batendo na parede, voltando para você não consegue alcançar. Então eu fui em busca de descobrir um novo olhar. O que está faltando na minha docência para eu alcançar aquele aluno? O que está faltando também na minha docência para alcançar os pais dos meus alunos, porque eles são os meus companheiros, os meus parceiros na trajetória acadêmica. E como lidar com as minhas próprias emoções? Porque eu preciso entrar em sala de aula, sim, deixar os meus problemas para trás e lidar com a situação. E o coach me ajudou em tudo isso. Ele me ajudou a olhar para os meus alunos de uma maneira diferenciada, a olhar para os pais dos meus alunos de uma maneira diferenciada, a olhar para os meus colegas de uma maneira diferenciada e a dar suporte emocional, não só para os meus alunos, não só para os meus pais, mas para os meus colegas. A transformar o meu ambiente de trabalho em um ambiente gostoso e produtivo. E isso o coach ele me deu. O coach ele me ajudou a trabalhar com a minha inteligência emocional, que é o meu autodomínio. Ele me deu o empoderamento do meu livre-arbítrio, que eu não tinha mais. E o que fazer com esse livre-arbítrio? Porque o meu livre-arbítrio, ele atinge o outro e ele me ajudou e tem me ajudado muito a alcançar os meus alunos. Hoje, quando eu entro em sala de aula para ensinar qualquer conteúdo, os meus alunos eles sabem por que eles estão aprendendo e eles sabem a essência da importância daquele conteúdo. E hoje eu tenho respeito, eu tenho autoridade dos meus alunos, assim, respeito pelo conhecimento que eu possuo, porque eles entendem por que eu estou, qual é a função do professor em sala de aula. Eu não sou o detentor de todo saber, há uma troca. Só que no caso do adolescente, que é uma das áreas também que eu gosto muito, que eu trabalho, eu criei um vínculo de respeito e de troca com esse adolescente. Agora, como alcançá-lo? Só o coach me deu essa capacidade. E um dos desafios hoje dos professores, Marcos, é que a gente entra na sala de aula, a gente tem TDAH, a gente tem TOD, a gente tem
aluno com Asperger, a gente está autista, a gente tem tudo isso. Como eu vou lidar numa classe de 6º ano até o ensino médio, passar os conteúdos e que aquele conteúdo supra as necessidades do meu aluno, alcance o meu aluno. O coach me ajudou. Você tem toda uma estrutura hoje que, infelizmente, não é adequada para o professor. Não é. Essa é a verdade. Desafio. A gente tem a gente está montando, na realidade, porque assim, nós que estamos aqui somos de gerações próximas, né? Mas a nossa educação foi uma. Hoje é totalmente diferente. Então você tem um profissional que foi montado numa estrutura diferente, que nós tivemos uma estrutura diferente. Hoje a estrutura tem que ser adaptada e nós estamos aprendendo a ser professores. Tem todo um aprendizado agora, né? Tem algo... E aí tem um ponto que eu acho que é primordial, porque quem está ouvindo pode estar falando bem assim. Quer dizer então que a Carol é o melhor modelo de professora universitária, que a Flávia é o maior modelo de professora para ensino médio. Não, olha só, deixa eu te falar uma coisa. O coaching inteligência emocional não nos transforma em super-homens e mulher maravilhas. Não espere isso. Ao contrário, o que a inteligência emocional com coaching nos ensina é que nós vamos começar a ser pessoas mesmo, humanizadas. Aí nós vamos ter todos os sentimentos. O grande problema é que as pessoas estão focadas em um sentimento só. Ou as pessoas estão muito irritadas, ou elas estão... o foco delas é sentimentos fechados, elas estão fechadas dentro de casa, tudo dá errado, não dá. Aí outros estão viciados em abertos e sempre tem que ter algo muito grande e a sociedade está toda destruída na área emocional. O que a gente está falando não é de ser super-homem ou mulher maravilha, não tem nada a ver com isso. Na realidade é a Carol se encontrando com a Carol. Sim. E buscando... Isso é um processo, né, Marcos? A gente sempre fala que coach é um processo. Esse processo de transformação ele tem que ser buscado, né? Mas uma coisa que você falou muito interessante é que a questão das gerações, né? Sim. Isso é um fato, a transformação das gerações. Então, como não ser um processo se a sociedade está em constante transformação? Nós vivemos hoje num período, no meu caso, por exemplo, no ensino superior, em que a relação professor e aluno é completamente diferente da época que eu estudava, né? Os alunos eles são muito mais participativos e tem que ser assim. O processo de coaching ensina a gente a ser parceiro do aluno. O professor tem que ter essa comunicação horizontal. É claro que ele tem que ter uma postura de quem vai ser o líder daquela sala. Sim. Mas isso precisa ser feito de uma forma equilibrada, de modo que o aluno também possa ser parceiro e entender a importância de ser parceiro para aprender, né? Eu lembro muitas vezes que eu ia dar aula e em alguns lugares eu tinha alunos, porque hoje a gente tem assim, tem uma biblioteca enorme que o cara acessa da casa dele, do celular dele, ele tem todas as informações em vídeo, áudio, imagem. Às vezes eu lembro que tinha aula que o aluno levava um conhecimento que eu não tinha estudado, porque ele estava pegando uma pesquisa que eu não tinha visto. Algo mais moderno do que eu tinha visto como professor. E era legal saber que era criar um ambiente naquele momento para que eu pudesse crescer junto com ele. Então, o legal é quando você não está querendo estar no pedestal, porque aí entra, eu estou fazendo isso porque a minha autoestima está baixa, os meus problemas emocionais não foram resolvidos, e aí eu preciso estar no pedestal. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei... Não preciso mais do pedestal. Eu não preciso mais, então eu posso estar construindo, eu não sou o detentor do conhecimento nesse sentido. Exatamente. Eu sou o cara que vou construir junto. Claro, eu vou ter mais experiência do que meu aluno. Agora, você deve passar por isso, eu já tive, né, cursos que não eram de educação básica, né, aquela parte do ensino fundamental, ensino médio. Eu já dei curso para o pós-médio, por exemplo, ou cursos profissionalizantes, que você tem uma pessoa que entra na sua sala de aula que de experiência de vida ele tem muito maior do que você.
Eu já dei aula, por exemplo, para pessoas de 60, 70 anos, e eu olhava e falava, meu Deus, o que ele está fazendo? O cara já tinha 2, 3 formações e estava lá. E aí a experiência que ele tinha era muito maior do que a minha. Mas era legal porque a gente estava construindo algo novo, eu estava trazendo uma perspectiva para ele que ele não tinha visto ainda. E na troca ele me passava uma perspectiva que eu não tinha. Então quando a gente entra com coach educacional, inteligência emocional e PNL, é abrir a nossa mente, aceitar o que está aqui e entender o outro e entender a si mesmo. E aí fica muito mais fácil, né? E esse aprendizado é o coach que traz, né, Marcos? É igual você falou, a gente não teve isso na nossa formação, né? E a gente tem também a responsabilidade de levar isso para os nossos colegas de trabalho, né? Os próprios professores que trabalham junto e também não passaram por esse processo ainda, né? Eles podem aprender com o processo de coach a lidar com essas diferenças, né? Toda a parte pedagógica que a gente teve na teoria, muitas vezes agora com a sociedade em transformação, vai ser diferente na prática. Então, esses desafios que a gente enfrenta no dia a dia da sala de aula e também enfrentamos nas relações de trabalho com os nossos colegas, podem ser superados e podem se tornar excelentes lições de vida, excelentes aprendizados a partir das ferramentas do coach. Eu queria dar eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, mas eu queria fazer um alerta para você que está nos assistindo assim e está participando. Vou te falar agora como psicopedagogo, como especialista em educação especial, como psicanalista clínico. Vou pegar essas formações falando um pouco dos estudos e vou dizer para você o seguinte: o estudo da inteligência emocional é uma coisa muito nova. Um curso de PNL, ele vai nos dar uma prática que, por exemplo, como psicopedagogo, como eu fui lá na faculdade, eu vi a parte cognitiva, eu não vi a parte emocional, eu não aprendi a mexer com a parte emocional. Então eu sabia montar as estruturas, mas eu não sabia como as emoções estavam ali dentro. Então quando a gente está falando de coach, inteligência emocional e PNL, dentro desse processo, o que eu estou te falando o cognitivo sozinho, ele não traz transformação. Por exemplo, você que está assistindo, você sabe que precisa mudar algumas coisas. E por que não muda? Você sabia que você não precisava comprar determinada coisa. Por que comprou? Você sabe que se irrita ou com a sua esposa, ou com seu filho, ou com alguém. Você sabe que se irrita. E por que você não controla? Você sabe que você está... Por que isso não acontece? Porque o cognitivo sozinho, ele não muda você. Você tem que estar com o cognitivo, mas o emocional tem que estar. O que nós estamos falando é técnicas. É claro, o conhecimento cognitivo é importante. Agora, alinhado a isso, eu preciso ter técnicas na área emocional. Por isso que eu tenho hoje a gente vai olhar, a gente tem eu tenho alunos que são psicólogos, eu tenho mestres na área da psicologia, arquitetura, pedagogia, ou seja, o que a gente está conversando não desmerece a formação do outro, nada a ver. Por exemplo, não vai tirar o meu mestrado em Ciências Sociais da Religião, não vai tirar o mestrado de administração, nada a ver. O mestrado é o mestrado lá, é minha área, aquilo dali me construiu. Agora, o que a gente está falando, e falando para você, é um conhecimento novo, que eu preciso ter para trazer esse conhecimento que eu já tenho, esse recurso que eu já tenho. E aí vem a minha pergunta agora. Quando eu abrir isso daí, aí agora eu vou fazer invertido, tá bom? Começo pela Flávia e termino com a Carol. A minha pergunta é, na sua opinião, então, para a Flávia, na sua opinião, na sua experiência, como que o coach pode ajudar profissionais ou pessoas, porque pode ser os pais, mães, né, próprios alunos, como que o coach, na sua opinião, pode ajudar, o coach, inteligência emocional e PNL pode ajudar as pessoas dentro da área de educação? Bom, primeiramente, o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. A sociedade ela tem passado por uma degradação de valores éticos e morais. Então, eu preciso ter o resgate dessa ética e dessa moral dentro de mim. Porque eu, como educadora, eu
estou ajudando, auxiliando na construção de um outro cidadão. Os meus alunos vão olhar para mim e vão fazer um link se o que eu falo condiz com o que eu faço, certo? Condiz com o que eu faço. Então, o coach, ele me ajuda a entender quem é a Flávia. Quais são os pontos fortes da Flávia? Quais são os pontos fracos? E uma coisa bem interessante é que eu não vou trabalhar com os meus pontos fracos. Não. Eu vou trabalhar com os meus pontos fortes. Porque quando eu começo a trabalhar com os meus pontos fortes, os fracos são fortalecidos automaticamente. Porque quando eu me detenho em trabalhar nisso, eu vou descobrindo outros fatores que vai fortalecendo ainda mais aqueles pontos que eu possuo, e os fracos vão deixando de ser fracos, eles automaticamente vão fortalecendo. E a inteligência emocional, ela ajuda muito no autoconhecimento. Tem uma palavrinha que acompanha o coach que eu tenho, aliás, são duas, que eu tenho paixão, que é empatia e resiliência. Eu não posso ser um educador se eu não tiver empatia. Porque a maneira como eu e Carol e Marcos aprendemos é completamente diferente da maneira com que a gente entra na sala de aula para ensinar. Então, o nosso jovem de hoje, o adolescente de hoje e o juvenil de hoje, que é o pré-adolescente, ele aprende de outra forma. Hoje nós temos acesso à informação que na minha época, não na época da Carol, mas na minha, do Marcos, a gente não tinha. Então, como o Marcos falou, ele teve alunos que quando ele chegou lá, e eu não vou nem dizer assim de anos, mas a gente tem adolescente, quando a gente vai falar com ele, ele já está na nossa frente, a gente ainda está engateando. Então, a empatia, assim, beleza, quando eu vou preparar minha aula, um ponto bem interessante, às vezes a gente vai dar uma aula, a gente fica meio frustrado, né? Poxa, eu dei, o aluno, professora, mas isso aí, tem isso aqui. Então, a inteligência emocional me faz, quando eu me coloco no lugar do aluno, eu fico entendendo o que é de extrema importância e necessidade para o aluno aprender, o que vai fazer sentido para a vida dele. Não que eu não vou deixar de administrar outros conteúdos, mas outra coisa, muito interessante na inteligência emocional. Tem dia que você tá péssimo, né, Marcos? Bate também. Né? Que você vai dar aula e você, nossa, um amigo passa perto de você tem vontade de ir um dia, né? E o seu aluno? Também não tem dias assim? E a empatia me dá essa acessibilidade de entender que eu tô entrando na sala de aula, eu tenho indivíduos que não estão tendo um dia legal por problema em casa ou por dificuldade na própria disciplina que eu estou lecionando. Como alcançá-lo? Como tentar entender? Tem uma coisa muito interessante, Marcos, que me ajudou muito como mãe, porque eu sou mãe o meu filho mais velho tem 23 anos, eu tenho um de 21 que está fazendo engenharia da ciência da computação e tem um adolescente no ensino médio. Há uma grande diferença entre você escutar e ouvir. Sim. Escutar, você escuta o barulho, mas você tem ouvido o seu aluno? Porque nas entrelinhas do que ele fala em sala de aula, ele diz muito sobre ele. E eu preciso ter essa sensibilidade de enxergar o meu aluno como um ser humano. Eu não preciso apenas ver meu aluno, eu tenho que enxergar o aluno, eu não preciso apenas escutar, eu tenho que ouvi-lo. Entendeu? Então, a inteligência emocional, o coach, quando você, por exemplo, quando você está em sala de aula, quando o aluno te faz uma pergunta, e tem professores que ficam muito irritados, mas que pergunta idiota. Não existe pergunta idiota. Se um indivíduo te fez aquela pergunta é porque realmente aconteceu um bloqueio no processo. Perguntas são extremamente importantes. De aprendizagem daquela criatura ali, daquele indivíduo que não linkou. Então você fica pensando assim, beleza, se ele me fez essa pergunta, é sinal que ele tem uma defasagem num conteúdo anterior e às vezes só o coach te ajuda a isso. Desculpa os professores, mas isso a gente aprende no nosso... Não aprende, porque o que acontece? Há um processo de mecanização do profissional, certo? E o coach tira essa mecanização da gente. Acomodação. Até outra coisa, né? A gente fala, quando eu vou dar aula, eu falo pro meu perfil. Isso. E quando eu estudo como a pessoa ela enxerga o mundo,
como ela grava, como aquilo dali é gravado. Então, por exemplo, a Carol pode ter mais uma veia do ouvir, do escutar, então aquilo dali é mais forte nela. Pode ser que a Flávia seja mais no toque, no estar, na vivência, no fazer. Tem o outro que não, é visual, ele tem que ver como é que está, ver os esquemas e tal. Então eu tenho a tendência de ensinar pelo mesmo canal que eu aprendo. Então, quando a gente aprende a fazer isso, eu vou respeitar os outros. E a minha aula, ela não pode ser e não deve ser só para o meu canal, porque senão eu só vou estar ensinando para 30% da minha turma. E é o que mais acontece. O cara vai dar aula e ali ele perde mais de 50% da turma. Mas por quê? Porque ele está usando só um canal porque ele está dando aula para o perfil dele. E quando a gente vai estudar PNL, coach, isso dá uma abertura, porque você vai entender, as pessoas têm canais diferentes que elas aprendem. Por isso, eu tenho que estudar perfil comportamental, eu tenho que saber quais são os canais de aprendizado, como funciona o ciclo de aprendizado. Então, isso eu acho que é legal a gente pegar, que a gente vai dar, tem muito mais subsídios para a gente poder fazer. E tem um negocinho chamado diagnóstico da turma, que a gente tem que fazer um diagnóstico para saber como é que está o andamento da turma antes de eu começar a dar o meu conteúdo, né, que me é exigido, que me é imposto. Eu posso fazer um diagnóstico para saber se eu tenho alunos visuais, sinestésicos, auditivos. E isso é em atividades que eu dou e mostro, eu estou ensinando ao meu aluno a entender que tipo de perfil ele é, né? Como ele aprende e quais são os mecanismos que ele precisa utilizar para aprender. Isso eu faço logo nos primeiros dias de aula, porque eu, como profissional da educação, eu busco excelência. E se o meu aluno alcança excelência, é ótimo para mim, porque eu vou ter uma turma top. Então, existem esses mecanismos que o coach te disponibiliza. Por exemplo, uma das disciplinas que eu leciono é a arte. E na arte a gente aprende que não existe o feio, que há beleza no feio, que o belo é muito relativo. E o que é interessante é que quando a gente leva algumas obras de arte para se fazer a releitura em sala de aula, e a gente fala, olha, a leitura é abrangente, a maneira, isso vai estar, quando você vai ler uma obra de arte, vai estar ali inserido o seu estado emocional, as suas crenças, os seus valores, o que você adquiriu. Então, naquilo dali é um link, quando você abre, então você joga aquela didática, aquela aula ali, você já consegue, porque todo mundo comenta, pelo menos na aula de ensino médio, assim, professora, eu vi isso, professora, eu enxerguei aquilo. E nessas nuancezinhas, nessas interpretações que eles vão fazendo, você vai captando. Opa, por que ele interpretou dessa forma? Olha a fala. O problema é que a gente fica muito no superficial. O coach ajuda o profissional de educação a ver o que há por detrás de cada atitude, de cada fala, de cada resposta que o seu aluno dá. O coach, ele te torna um profissional muito mais sensível. E é a partir daí, da resposta dos seus alunos, que você começa a trabalhar. Bem, ele respondeu isso, mas o que há por detrás disso? O coach te ajuda. E garanto a você que as suas aulas são mais significativas. Os alunos ficam muito mais dispostos, porque eles são ouvidos e compreendidos. E aí, Carol, você olhando para a realidade, olhando para o mundo que você vive hoje, como o coach pode ajudar alunos, professores, gestores, profissionais, porque aí a Flávia está num período de formação, ela pega formação. No seu caso é formação, mas já é formação profissional. Né? Lá a gente está moldando o sujeito, aqui a gente já está moldando o profissional. Sim. Então, como que seria o coach focado para essa área? Como é que o coach, inteligência emocional e PNL podem ajudar nisso? Olha, Marcos, tem muitas pontes possíveis, até com aquilo que a Flávia falou. Primeiramente, assim, o coach, eu vejo o coaching, o processo de coaching,
como extremamente importante para qualquer pessoa. Nós estamos falando dentro da área educacional, mas o professor, como pessoa, ele está bem resolvido, né, na sua área emocional. E tem uma frase que eu gosto muito do Benjamin Franklin, que ele diz que de todos os investimentos possíveis de serem feitos, investir em educação é o que traz os melhores lucros. E investir em conhecimento traz os melhores lucros. Então, o primeiro passo, né, o autoconhecimento, o professor entender quem ele é e qual é o papel dele diante desse desafio, né, dessa classe de pessoas. No ensino superior, a gente tem uma gama muito diferente de pessoas participando de uma mesma classe, né? Nós temos faixas etárias diferentes, nós temos pessoas com perfis comportamentais, emocionais também diferentes. Isso também é extremamente importante da gente conhecer, né? De tratar também o aluno como uma pessoa, como um indivíduo. Por que eu falo isso? Vocês falaram sobre as questões de métodos, né? Tem pessoas que aprendem com métodos diferentes, isso é uma realidade. Mas existe também a questão da comunicação não verbal, Sim. Né? Às vezes dentro de uma sala de aula com 50 alunos, por exemplo, que é geralmente o que as faculdades fazem, né? Uma sala muito cheia, né? Você às vezes não consegue ter essa interação de uma forma de se aproximar através do toque, né? Sim. Mas você consegue captar quem é essa pessoa através dos gestos, através de outras manifestações, de outros sentidos. O coaching ajuda muito, né? O processo de coaching faz você interpretar, como a Flávia falou, e faz você também se comunicar de outras formas e aprender, né, com o comportamento do seu aluno de outras formas, né? Dentro da sala de aula, passando por essa fase de conhecimento da turma, é extremamente importante de você trazer algum conhecimento que vai ser válido para a vida deles de uma forma muito prática, né? Hoje a gente está falando de uma geração de estudantes que tem conhecimentos em todas as partes. Eles buscam conhecimento na internet, eles buscam conhecimentos, estão cercados de conhecimento. A entrada de conhecimento na vida deles é muito facilitada pelas novas tecnologias, né? Mas existe um know-how que o professor pode trazer, que é um know-how da vida prática, né? Dos acontecimentos pós, né, formação, que é o que esses alunos muitas vezes estão interessados em saber. Então, não adianta também o professor ele pensar de uma forma pragmática, eu tenho um conteúdo para passar e esse conteúdo vai ser simplesmente ministrado e o aluno vai partir para o mercado de trabalho com esse conteúdo. Não, existe uma necessidade de aprendizado prático, da vida prática e do mercado de trabalho, do que esse aluno vai enfrentar lá na frente. Eu acho interessante que na sala de aula a gente tem umas experiências que a gente percebe essas coisas acontecendo, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, os alunos imediatamente mudam de postura, né? Eles já começam a se imaginar, né, na pele do profissional, e aí eles saem dessa fase aluno, sentado, recebendo informação e já começam a imaginar. E a gente sabe que as coisas começam na mente, né? Se a gente conseguir fazer esses nossos alunos se perceberem como futuros profissionais, né? Se colocarem nessa posição futura, né, de um profissional, se a gente estabelece com eles essa relação de parceria, né? Olha, eu tenho aqui para te oferecer uma série de técnicas, de ferramentas que vão te apresentar o seu futuro de uma outra forma, e a partir da visão desse futuro você vai poder se desenvolver de uma forma muito mais rápida, né? O coaching, ele cria atalhos para que isso aconteça. E o aluno também, por sua vez, quando ele percebe esse interesse do professor em facilitar, né, as coisas no sentido dos seus objetivos, o aluno tem como objetivo o alcance do sucesso profissional, né? É isso que ele está interessado em saber, né? Então, dentro de sala de aula, às vezes a gente percebe que a gente começa com um discurso mais teórico e aí a gente percebe que a classe não está tão animada. Aí a gente vai e passa a perceber através dessas comunicações não verbais que a gente precisa atrair de novo o foco do aluno. E a manifestação, muitas vezes, do interesse deles está nessa vida profissional. E aí você solta uma experiência prática, uma experiência do mercado de trabalho, você retoma essa atenção e você ganha esse aluno também, o interesse desse aluno para passar o conteúdo que você quer ministrar, né?
Foi interessante você falando, né? O rapport, a criação de uma conexão mais profunda, os estágios de inteligência emocional, de você poder controlar um grupo, você passar suas emoções para o grupo e receber, né, do grupo, que é muito importante. E eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho agora, para ir caminhando para o final. Tem uma frase que deixa claro que o liderado não será maior que seu líder. E aí eu fico pensando o seguinte: nós comentamos a importância para o aluno, para o professor, para os pais, né? O coach pode ir todo para aquela área familiar, de casal. O coach vem e vai resolver essas situações. Existem áreas que vão sendo atuadas, mas eu queria voltar um pouquinho mais para os gestores também. Como é que seria, o que vocês olham de crescimento para o gestor? Porque, na realidade, vocês duas aqui, eu acho legal, eu agradeço a Deus a formação que está sendo feita toda hora, porque, assim, vocês representam 2 estágios da vida, do ser humano. Então, como é que seria a visão do gestor? O que pode tocar no gestor? O que vocês acham, de uma forma breve, o que vocês acham que pode mudar, que você percebe que poderia ter uma formação diferente? Flávio primeiro e a Carol, como é que seria essa mudança? Como é que o coach, inteligência emocional, PNL, pode ajudar os gestores? Aí vocês ficam à vontade para falar que tipo de gestor, porque são gestores diferentes, né? Quem cuida de escolas, colégios é um gestor, faculdade é outro tipo de gestor. Então, são coisas diferentes, né, que existem. Então, como é que seria? Flávio e depois a Carol, vai lá. Primeiramente, a gente precisa entender o seguinte, que é uma enorme diferença entre chefe e líder. Chefe, ninguém segue. Líder, todos seguem. E uma pessoa que é líder, ela se transforma em uma referência. Então, eu vou fazer o que o meu líder faz. Se você quer que os seus liderados o sigam, cabe ao gestor, ao líder, ser o perfil da empresa que ele quer que todos os seus liderados sejam. Então, o líder, ele precisa passar os valores que são necessários para que todos os seus outros liderados sigam. Então, ele precisa ser ético. Ele precisa ser uma pessoa moralmente ética, não existe uma pessoa que é ética que não é moral, e não existe uma pessoa que é moral que não seja ética, porque quem não tem ética não tem moral, e assim sucessivamente. Eu preciso mostrar para os meus liderados aquilo que eu quero que eles sejam. Só que acontece aí também um grande problema, sabe, Marcos? Existem líderes que não são humanos. Eles não conseguem enxergar os seus liderados como seres humanos, que têm carência, que têm limitações. E acontece uma coisa meio chata no mercado de trabalho, que eu prefiro descartar do que potencializar o meu indivíduo, a pessoa que trabalha para mim. Então, o coach, ele ajuda isso. O líder que tem, o gestor que tem o coach, que tem as ferramentas do coach, ele consegue acionar nos seus liderados o potencial necessário para que aquele indivíduo desenvolva bem o seu trabalho. O coach, ele dá isso, porque o gestor ele vai conhecer o perfil, e existem inúmeras ferramentas que você pode estar utilizando, então ele vai saber qual é o perfil do seu liderado, como motivar aquele liderado a produzir e, acima de tudo, estar satisfeito dentro do local do trabalho dele. Um líder que tem as ferramentas do coach, que tem a sua inteligência emocional equilibrada, ele vai auxiliar a sua equipe a manter essa inteligência emocional equilibrada. E quando ele vê algum desnível, alguma coisa que está prejudicando o bom funcionamento do setor, então ele vai até o seu funcionário, o seu liderado, ele vai ouvir, vai observar, como a Carol falou,
pela observação da própria linguagem corporal que o coach ele desenvolve, essa capacidade, essa sensibilidade. Não verbal. Isso. E ele vai saber como atuar, em que área atuar. E um coach é ouvinte, né, Carol? Nós temos muitos gestores que eles não sabem ouvir. Eles só exigem, mas para eu exigir, eu tenho que entender o outro. Por que o outro não está rendendo? Então, na escola, um gestor, no caso da minha realidade, ele tem que entender por que o pessoal do serviço geral não está produzindo de jeito. Quando a gente fala essa questão do serviço geral, a gente já tem uma autoestima baixíssima, porque eles se sentem um pouquinho inferiores. Então, como alcançar para que a produtividade aumente, para que eles se sintam parte da equipe? Aí eu tenho o setor de monitoria, de disciplina, e eu tenho o pessoal do administrativo que eu sou responsável, eu tenho os professores, então o coach ajuda. Eu gosto de pegar essa área, eu sou apaixonado quando vai para a área de gestão de escolas, porque foi assim, né? Eu me criei dentro de escolas, né? E passei por todos os setores. E aí eu fui anotando aqui algumas frases assim. Primeiro, se você está no cargo de liderança, primeira coisa que você tem que fazer, se torne líder. Esse é o primeiro ponto. Você tem que se tornar líder. Segundo, lidere. Então isso parece que mas são 2 pontos que você vai ter que trabalhar. Primeiro, se tornar líder. Segundo, é liderar. E aí tem um detalhe. A Flávia estava colocando, e eu lembro que as maiores decisões que eu tomei como diretor de escola para campanhas de matrícula e os projetos que a gente pegava de matrícula, por exemplo, todos os projetos que ou eu era o diretor ou que eu ajudei por fora, porque teve momentos que eu saí da direção e eu ajudava os diretores a fazer o processo de matrícula. Todos nós batimos as metas antes do período que a gente tinha estipulado. E um dos pontos, quando eu olhava, era que o pessoal da limpeza, serviços gerais, o pessoal da limpeza, quando eu ia fazer reunião com eles, as maiores transformações que a gente veio deles. Então, se tiver algum gestor de escola, acorda para a vida, porque é o seguinte, o cara da limpeza, ele entra numa sala de aula, os alunos continuam sendo alunos, o professor continua sendo professor, eles não mudam. Se o coordenador entra, muda tudo. Se o cara da limpeza entra na sala da coordenadora, a coordenadora continua sendo quem ela é. Se o diretor entra, muda tudo. Ou seja, a melhor visão da escola, se o diretor quer ter uma visão mesmo da escola, quem tem uma visão de como funciona é o pessoal da limpeza. É verdade. Então, assim, cria vergonha e sabe, olha para o teu pessoal e aproveita daquilo. Eu estou te falando de experiência, por exemplo, de escolas de 1.500 alunos administrando a escola, e o pessoal da limpeza trazia o feedback. Eu tinha o meu raio-x, eu tinha a visão que as pessoas queriam que eu tivesse, e quando eu ia para o pessoal da limpeza, eu tinha a visão da escola. Aí tinha os buracos, tinha tudo que acontecia na escola. Aqui era o real, aqui era o imaginário. Aqui era o bonito, aqui era a verdade. Entendeu? Então, lidere. Primeiro, se torne líder, é o que a gente comentou. Segundo, lidere. E aí eu queria só colocar um ponto para deixar vocês falarem. Na gestão moderna, hoje, quando as pessoas me contratam, me mexia, quando eu ia fazer a consultoria educacional, quando hoje vai fazer como coach, em todas as empresas, e escola não é diferente, você mandar a pessoa embora, você desligar essa pessoa, isso é muito caro para a escola. E aqui eu não estou falando só de dinheiro, não. Porque quando você tem uma empresa, e a escola é uma empresa, você tem todas as engrenagens. Quando eu tiro uma pessoa dali, eu vou pegar uma pessoa nova. Essa pessoa tem que se adaptar a toda a galera. Então não é só financeiro. Eu tenho desgaste pessoal, aquela pessoa tinha amigos, aqueles amigos vão ficar sentidos. As pessoas, então é mais barato você trabalhar com a pessoa para ela crescer na área técnica e às vezes até na área pessoal. Teve vários treinamentos, por exemplo, que eu fiz em empresas, que nós fomos falar sobre casamento. Olha só que louco!
Você estava mexendo com o casamento do cara, era lá fora. Mas o pessoal fala, né? Não, mas eu sou profissional, na minha casa eu sou uma coisa... Mentira, eu sou um ser... Não tem como você dividir, separar o emocional do profissional, não tem. Eu sou integral, eu sou tudo. Então assim, na minha casa, se eu tenho problemas na minha casa, eu vou trazer esses problemas para dentro da escola. A minha aula vai ser desculpa esse problema, vai ser uma merda, porque eu estou dentro de casa uma merda, vivendo aquilo. Então, muitos trabalhos eu fiz isso, a gente foi atuar na casa do sujeito, fazendo encontros de casais, participando, dando treinamentos para como ele pode melhorar na casa dele, para ele ser um melhor profissional. Então, quem está nos ouvindo, trabalhar com coach é você levantar a cabeça e olhar tudo. Aí você lidera, porque você olha o indivíduo e você atua no indivíduo. E nós estamos falando de uma rede, né, Marcos? Se a gente quer o sucesso dentro da sala de aula, voltando para a parte da liderança, né? Se você quer liderar, você precisa de ter autoridade, né? E essa autoridade, ela é conquistada não com poder. Isso aí. Eu tenho poder e eu vou exercer essa influência. Não. A influência, primeiro, ela precisa de confiança, né? Você precisa ser um líder que passa confiança e você ter as ferramentas necessárias para passar essa confiança, o que o processo de coaching pode ajudar muito, né? Eu quero muito trabalhar com essa parte de treinamentos de grupos que vão gerenciar coordenadores, diretores acadêmicos, né? Diretores administrativos até da faculdade, porque essas coisas estão todas relacionadas. Se você quer chegar na sala de aula com um aluno que vai te trazer retorno, que vai produzir uma fidelização, o aluno vai gostar tanto do ensino, da graduação, que ele vai vir para a pós-graduação, que ele vai retornar para a faculdade, que ele vai dar um feedback interessante sobre essa faculdade para o seu colega por sua vez vai ser aquele que vai fazer a matrícula no futuro. Mas para você chegar nesse nível, você precisa de ter professores que foram treinados por coordenadores e esses coordenadores receberam treinamento, né, por parte dos seus líderes, né? E esses líderes que estão acima de todos esses níveis, eles precisam ser os primeiros que vão receber esse conhecimento, para passar esse conhecimento adiante, para passar credibilidade, confiança, né? E fomentar nessa rede de relações que é o ensino superior, que é a educação de uma forma geral, chegar nesse ponto final de uma forma satisfatória, com resultados, né? Existem hoje várias ferramentas que são aplicadas dentro de uma faculdade para medir esses resultados. E muitas vezes essas ferramentas não mostram resultados positivos. Então, como atingir resultados positivos, né, nas avaliações do corpo docente? Se você trouxer as ferramentas de coach, você pode ter resultados muito interessantes que vão gerar outros ganhos futuros, né? Maximizar o potencial dos seus professores. Sim. Eu queria fazer uma ilustração que é a seguinte. Eu tirei meu relógio e se eu quiser trocar a bateria desse relógio aqui agora, se eu não tiver a ferramenta certa, eu posso quebrar. Se eu quiser trocar a pulseira, tirar, aumentar ou diminuir, se eu tiver a ferramenta certa, eu faço isso de uma propriedade muito maior. Então, o líder, na realidade, ele precisa aprender ferramentas, que aí vem o coach, PNL, inteligência emocional, vem nos dar as ferramentas para que você possa trabalhar melhor e fazer com que tudo isso que a gente está falando seja uma coisa mais, eu vou falar até mais satisfatória. Exatamente, você entregue resultados visíveis, né? A gente está falando de transformação de vidas, então a gente precisa transformar, é claro, primeiro a nossa vida e depois a vida daqueles que vão ser liderados, né? Com certeza. E eu vou falar mais, não existe, eu acredito que aqueles que estão até errando hoje, que estão fazendo e não têm um resultado legal, eles não estão fazendo por maldade. Não, falta, né? de informação, falta de conhecimento, falta da ferramenta. Então, eu acredito que o que a gente está falando aqui é a gente conseguir levar uma ferramenta, por exemplo, você que está nos assistindo, a ideia de fazer esse curso, de mostrar para vocês como funcionaria o coach dentro de uma instituição, dentro das instituições, dentro da área de educação, é mostrar que a gente pode ser feliz, porque na realidade a gente está tendo hoje profissionais, sejam professores, gestores, de vários níveis, que eles escolheram estar lá. Eles querem ser professores, eles querem ser gestores e muitas vezes eles estão infelizes,
mas não é por causa da profissão, é a ferramenta que não está adequada para eles, né? Então acho que isso daqui a gente está fazendo para que você possa entrar num processo de transformação, para que você possa viver. Lembrando, os 3 que estão conversando aqui agora, nós não somos perfeitos. Nós estamos num processo de autoconhecimento e autotransformação. Então, cuidado com julgamentos. Eu acho que o bom é você estar feliz. Então, a minha pergunta para você não é se você tem uma graduação maior do que a minha, ou se eu tenho uma graduação maior do que... se o meu currículo é melhor do que o seu. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de de ser feliz, de você estar bem com você mesmo. E aí a minha pergunta para você é: como anda o seu emocional? Como anda você como ser humano? E aí o ser profissional, ser humano, você como ser, para depois você atuar como um ser dentro aqui na área profissional. Como é que você está? Então, a ideia de trazer a Carol, trazer a Flávia para cá para a gente estar conversando, é para levar isso para você saber que você pode entrar numa caminhada que é uma caminhada mais feliz, mais leve. Eu me sinto mais leve quando eu vou para uma sala de aula, quando eu vou atuar. Eu poderia falar uma coisinha? Pode? Eu já ia chegar para vocês e falar assim, ó, a minha última pergunta para vocês, porque as perguntas acabaram, que eu queria era: o que mais vocês gostariam de falar para a gente poder fechar esse bloco? Vai. O coach, pelo menos para mim, eu acredito que para Carol, qualquer um, ele te mostra como as coisas são fáceis de fazer. A tendência é da gente problematizar tudo, maximizar algo que não é tanto assim. Então o coach ele mostra que eu tenho um potencial dentro de mim que está adormecido e como é fácil utilizá-lo. E melhor ainda, como é fácil a gente estimular que outros também queiram. Por exemplo, uma experiência em sala de aula com pais, até mesmo um colega de trabalho. Quando eu preciso viver o coach, porque se eu não viver o coach, eu não sou uma coach. Eu sou uma falácia. Então, eu vivencio isso porque isso é algo extremamente importante para mim, não porque eu quero viver uma máscara. O coach é importante para mim porque foi no coach que eu entendi quem é a Flávia, o potencial da Flávia. Eu parei de me sabotar, porque a tendência da gente é autossabotagem. Vamos nos sabotar, não consigo. Quando eu comecei a viver o coach na íntegra, dentro de casa, o meu filho falou assim, os meus filhos: eu quero isso para minha vida, mãe. O meu relacionamento conjugal melhorou, porque agora eu enxergo, eu consigo me colocar no lugar do meu marido, eu entendo que assim como eu tive um dia difícil, ele também teve, meu filho também teve, eu entro em sala de aula, meus alunos falam: professora, eu quero isso para minha vida, porque eu preciso descobrir dentro de mim o potencial que há para que eu melhore emocionalmente, no relacionamento com os meus pais e academicamente. Então o coach, ele mostra para você que é extremamente capaz, que é possível de você alcançar os seus objetivos e de maneiras tão simples, tão fáceis, que você chega a ficar assim: ó, é só isso mesmo? Antes de passar para a Carol, eu queria só levantar, fazer um comentário. Pode ser que você seja coach, já se formou em coach em uma escola, e você está vendo a nossa discussão e você fala bem assim: peraí, mas eu não estou entendendo nada. Então eu só queria levantar um ponto. Existem no coach, quando você for estudar o coach, existem gerações de coach. As primeiras gerações de coach, elas focavam em comportamento e chegando mais para comportamento, capacidades, chegando próximo de crenças. Não tinham isso. E existem hoje formações em coach, que são formações mais tradicionais, mas que são daquelas gerações passadas. Então elas não vão estar te dando apoio nenhum na área de inteligência emocional e na área de PNL. Não existe. O que nós estamos falando é o Instituto Advento, ele trabalha com coach, mentor, inteligência emocional e PNL. Essas coisas integradas numa metodologia só. Então aí você consegue fazer limpeza emocional, trabalhar com a parte com doenças psicossomáticas, fazer limpeza, você entende os canais de comunicação que vem da PNL. Então assim, é uma geração mais nova do coach.
Então, eu só queria deixar isso claro, porque você pode ter contato com outras pessoas, ou você que está assistindo fala, não, eu não estou entendendo nada do que a Carol está falando, porque eu não vi nada disso. Então, a gente está falando de uma metodologia que você pode se aprofundar mais. Aqui era a ideia de como essa metodologia que nós vivenciamos pode ser aplicada dentro da área de educação, tá bom? Então, Carol, quais seriam as suas últimas dicas, palavras e tal para a área do coach? Fechando como a Flávia fez também. Marcos, eu acho que uma questão importante de ser falada é a questão, por exemplo, dos conflitos, né? O coaching, ele é um método excelente e quem é que nunca passou por conflitos dentro da sala de aula, né? Resolver questões que estão surgindo muitas vezes por questões emocionais mal resolvidas, né? Dentro do aluno ou dentro do professor, né? Mas também existem outras possibilidades de você passar, de você superar essa questão através do coaching. Eu lembro de um acontecimento dentro da faculdade, né? Quando os alunos eles não gostam muito de algum professor, eles não concordam muito com a metodologia de algum professor, eles fazem comentários na ouvidoria da faculdade, né? E isso tem sido um problema para a própria faculdade, né? Como fazer essa gestão, como trabalhar com esses alunos que chegam até a ouvidoria, né? É preciso um profissional, é preciso alguém que entenda das questões que esses alunos estão trazendo, que vão entender da parte acadêmica, que vão ter a parte psicopedagógica bem trabalhada, mas que tenham como garantir resultados, né? Resultados de transformação. Você quer resolver os conflitos da sua instituição de ensino, né? O coach é o melhor profissional para fazer isso, né? Ele vai saber mapear o que está acontecendo, né? Ele vai saber como articular essa rede de pessoas que trabalham em torno desse aluno e ele vai saber dar respostas. Então, se o que você procura são respostas para questões que são desafios dentro da sua instituição de ensino, o método de coaching pode te ajudar e com certeza é um método transformador que garante resultados muito bons. Show! Queria te fazer um convite. Se você está participando, você pode estar fazendo conosco uma formação na área de coaching educacional. Para o próximo ano, a gente vai ter agora, 2018, o lançamento, o Master Coach, focado para a área educacional também, usando as técnicas de PNL e inteligência emocional, como eu já falei, e a mentoria também, o mentoring também. E um convite que eu tenho para te fazer é o seguinte, existem vários coaches que no final do curso você vai poder entrar em contato com eles. A Carol e também a Flávia vão estar, além delas estarem aqui, serem coautoras desse curso, elas vão estar lá também, os contatos, você pode entrar em contato com elas para poder ser atendido por elas, você ser cliente delas, né? Contratar para fazer uma palestra, um treinamento e tudo. E você tem esses dois caminhos, você pode fazer uma formação e você se tornar coach, ou você pode vir para ser atendido por um dos coaches que fazem parte do Instituto Advento, tá bom? Queria te agradecer por você ter acompanhado a gente nesse bloco, agradecer as duas. Obrigada. Né? Obrigado por ter saído de Colatina ontem. Eu sei que você está vindo para ficar agora, porque é aquela, né, vai e volta. Metade da semana lá e metade da semana aqui, né? Isso. Mas foi um prazer, Marcos. Obrigado também por poder falar, por poder compartilhar essa experiência tão legal. Ok. Obrigado, Flávia, por ter vindo, por ter participado. Né? Espero que vocês estejam nos próximos encontros também. Agradecer de novo por você ter estado conosco. Fechamos o primeiro bloco. Nesse bloco, tivemos a Carol e a Flávia participando conosco. Nos próximos, você vai ver outros assuntos, outras situações na área educacional que você pode estar utilizando o coach, a PNL, a inteligência emocional para você solucionar esses problemas. Muito obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe e eu espero que esse conteúdo seja proveitoso para você e eu espero que, como a gente veio para isso,
para que a gente possa te ajudar para você ser mais feliz. Obrigado e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.